Você, por exemplo, quando uma profetisa fica instituída como tal para um determinado grupo, aquilo ali vira um meio de vida. Se ela começou originalmente sincera e com um dom verdadeiro, é uma questão de tempo, ela vai estar corrompida. Porque ela vai ter que profetizar quando ela tiver profecia, quando ela não tiver profecia, quando ela tiver revelação, quando ela não tiver revelação. Porque vão estar na porta dela, ela vai ter que virar uma máquina de profetizar. E assim eu já vi centenas de pessoas que começaram sinceras e genuínas e que 4, 5 anos depois tinham virado já pequenos bruxos, pequenas bruxas, pequenos xamãs. Já eram pessoas que nitidamente estavam muito mais, eram tentando sacar qual era do cara que estava chegando para poder dizer uma coisa pertinente, sem falar que outros vão ficando assim tão malandrinhos que começam a sutilmente a entrevistar os amigos das pessoas, para tentar juntar um banco de dados que na hora própria é derramada como profecia, né? Existem aqueles também que nesse processo, como a gente já falou no outro dia, tem um determinado dom de paranormalidade, dom psíquico, e escaneia uma informação tua, joga na tua cara, te impressiona e você fica todo aberto, aí servo meu agora dá o carro para não sei quem, faz não sei o que, o cara fica na mão dele como fica na mão do bruxo. Com isto, ninguém está ao contrário, é na defesa da genuinidade que se está aqui. É porque a palhaçada, o estelionato, a falsificação, o paraguaísmo dessas coisas, o fajutismo, o espetáculo circense, a carnalidade, a maldade carismática, a manipulação carismática ficou tão intensa, virou um negócio tão perverso. E quando eu digo alguma coisa, como eu disse aí no site outro dia do Benihim, queria muito que ele se convertesse de todo o meu coração, mas infelizmente ele é um falso profeta e um lobo, à moda de Mateus 7, de 16 a 24. A minha oração é que ele se converta, porque do contrário está em fel de amargura, em laço perigoso. Ele e centenas de outros que estão brincando em nome de Jesus. No meio disso tudo tem um monte de gente surtada, condicionada, manipulada, semi-hipnotizada, predisposta, que cai para lá, que para cá, tal. Como também existe aqui e ali milagres, como Jesus disse que haveria, até quando o lobo vestido de ovelha estivesse profetizando, expulsando demônios, ou orando por milagres, porque o amor de Deus é pelo indivíduo carente. E o amor de Deus é tão grande que passa por cima do lobo e abençoa a ovelhinha. Porque se o amor de Deus fosse ficar impedido de atender a Dona Maria, que está lá com uma carência genuína, porque no meio do caminho tem um showman, um lobaço enganando gente, aí a minha pergunta é, aonde é que Deus iria abençoar no mundo? Porque em quase todo lugar, ou tem um lobo, ou tem um candidato a lobo, ou tem um semi-lobo, ou tem um simpatizante de lobo, ou tem um narcisista, ou tem alguém no meio do caminho atrapalhando o fluxo. Especialmente quando o indivíduo se diz alguma coisa, se pensa alguma coisa, se ufana de alguma coisa. As grandes e genuínas obras do Espírito Santo acontecem sempre entre anônimos. Sempre. Porventura não são esses galileus os que estão falando em outras línguas? É gente da periferia, sem nome. Quando o cara começa a ganhar para si um nome, quando começa a virar o evangelista não sei quem, que ora pelos doentes, tragam os doentes, isso e aquilo, olha, acredite, a unção já foi, o que ficou foi a encenação. Milagre acontece em todo lugar. Um ateu, em pé num palco, sem crer em Deus, dizendo para uma multidão, hoje é o dia, quem tiver fé será curado, gente será curada ali. Por causa de Deus e de gente que teve fé, apesar de ter um ateu no meio do caminho. É por isso que está dito lá Jesus, mas Jesus... Nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Não sei quem vocês são. Uhum. Mas a gente estava em todas. Era em teu nome tudo.
Mas eu não sei quem vocês são, rapaz. Nunca vi, passei por cima. Você pensou que eu estava passando por você? Não teve nada a ver com essa história inteira. Isso foi o meu amor pelo oprimido, pelo possesso, pelo enfermo, pelo sem direção e sem rumo. Não teve nada a ver contigo. Do contrário, só performances. É. Só performances. Do lado de fora é o que ele disse. Lobo por dentro vestido de ovelha, máscara, é teatro, é demonstração feita em nome de Jesus. Aí o indivíduo pensa que Deus vai ficando em conluio com ele. Porque esse é outro problema do dom. Dom sem Deus, dom sem quebrantamento, dom sem caráter, dom sem fruto, dom sem entrega a Jesus, dom que é a importância maior da vida do indivíduo e não um acessório, dom que é pré-requisito e não simplesmente pirulito se vier e como vier. O que acontece nessa inversão de significado é que imediatamente você começa a ver o estabelecimento de toda sorte de coisas ruins, do narcisismo, dos indivíduos, às carnalidades mais horrorosas e ao mau caratismo, como também você vai observando o surgimento de uma perversidade carismática. Qual é a perversidade carismática? É que o cara chega e diz assim, bom, eu comi a minha vizinha ontem, é verdade. Eu não resisti, ela é gostosa, dá em cima de mim. Eu passei, dei uma entradinha lá no apartamento dela, vapt-vupt, fui para o culto. Realmente fui, não teve nem tempo de tomar aquele banho melhor para me sentir menos esquisito. Mas Deus é tão bom, Zezinho, que eu cheguei lá, cara. E olha que eu tracei a minha vizinha brava. Mas eu cheguei lá e Deus foi tão bom que houve tanta cura, meu irmão. Tanta cura, porque Deus foi bom comigo. Mas eu não vou mais fazer aquilo, não. Aí ele vai, passa mais um mês, ele tem aquele arrependimento de 30 dias de duração. Sazonal. Sazonal. Aí rola mais uma coisa aqui e ali, aí ele vai. Aí ele diz, puxa vida, Senhor, só essa assim, o Senhor já me socorreu uma vez. Aí ele vai, pá, tal. Depois ele fez a 10ª, a 20ª, a 30ª e continua indo. Aí ele vai ficando cada vez mais senhor de si, a culpa vai diminuindo, ele vai ficando mais tranquilo. Aí ele chega lá cada vez mais performático, porque todo sedutor acaba transparecendo a sua sedução nos outros âmbitos. Como ele já está vindo de uma sedução aqui, ele inconscientemente tenta seduzir de maneira pública, você vai notando as mudanças, ele vai ficando anestesiado, Deus vai virando cúmplice dele. Cada vez que depois de um culto, após uma carreirinha de safadezas imensas, alguém chega e diz, ô pastor, Deus me abençoou hoje tanto com a sua palavra, ele diz, aleluia, fiz a sacanagem, mas o Senhor continua meu amigo. E aí aí cumpre-se o que o Salmo diz. A síndrome de Sansão, né? E o Salmo diz, vocês fizeram toda essa porcaria, e eu com misericórdia tratando as pessoas, vocês pensaram que eu era cúmplice de vocês. Eu nunca fui cúmplice de vocês, e agora, olha, prepara a moleira, meu irmão, porque o pau vai cantar. E quando não canta aqui, canta ali ou canta além. O que me dá muita angústia é ir vendo esse pessoal ficar velho. Porque tem gente que está nessa enganação há 50 anos. E eu estou vendo alguns chegarem aí com 70, 80 anos na enganação. E quando eu digo isso, eu não estou aqui de brincadeira, eu digo na cara deles. Pode reunir, eu citaria pelo nome. Não tem um para me dizer que não é fato. Eu digo, não é fato não, então vou chamar a tua filha, o nome dela é fulana, que se aconselha comigo e que me conta isso. E eles sabem que eu não estou de brincadeira. Agora eu estou vendo esse pessoal ficar velho e vai morrer assim. Jesus disse desse pessoal coisa séria. Enquanto os supostos filhos do reino, que é quem está dizendo que prega o reino, anuncia Jesus, ficarão de fora. E do lado de dentro
todo mundo que ninguém pensava que estivesse. Do lado de fora, todo mundo que jurava que era quem determinava a entrada e a saída. Caio, essa passagem do não te reconhecerei, né? Ela tudo bem, é indiscutível, perfeito, vocês comentaram, já comentou, você comentou. Mas eu percebo que muita gente usa essa passagem para se eximir da responsabilidade de ter crido naquilo que não deveria ter crido. Muitas pessoas dizem assim, bom, eu sou ovelha. Vamos apresentar a mim 2 pastores, bons pastores e maus pastores. Então a mim é dado o direito de errar. Porque essa passagem apenas diz que Jesus não vai reconhecer os maus pastores que falarem em nome dele. Então a mim é dar o direito de repente, eu errar. Então eu posso até ser um mau discípulo por causa de um mau pastor. E muitas vezes a leitura desse texto dá uma sensação de irresponsabilidade para as pessoas, só que a leitura do Evangelho não admite, porque o Evangelho identifica quem seja o bom pastor, identifica quem seja o mau pastor, os sinais que deveriam acompanhar um e que deveriam acompanhar o outro, e a pessoa jamais vai ter a possibilidade de simplesmente ter uma postura dessa. E depois tem uma coisa muito mais grave, Habib, que é o fato de que em João 10, Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, reconhecem a minha voz, sabem qual é a voz do pastor. Então, quem tem tendência a seguir o lobo vestido de ovelha, conquanto no meio haja muita gente pura, ignorante e inocente, por falta de conhecimento, de mínimo de instrução, ou de uma ingenuidade quase patológica, a maioria, no entanto, escolhe estar ali porque ali não tem as implicações da voz do pastor verdadeiro. Não tem. E aí seguem a voz dos estranhos, conforme João 10 diz. Jesus deixou claro e simples, a minha ovelha reconhece a minha voz e vem. Agora, e de modo algum seguirão os estranhos. Então, quem é a ovelha mesmo dele, que ouviu a voz dele mesmo, não só conhece a voz dele, mas conhece toda a voz que não é ele. E se põe a caminho, ou é porque não é ovelha dele, o que é uma hipótese horrorosa, está aqui perdendo tempo. A melhor alternativa, menos ruim, é a da ignorância, que coloca o indivíduo naquele caminho. Agora, como o Zezinho falou e como eu tenho dito enfática e cansativamente muitas vezes, a grande maioria sabe e fica por acomodação e também porque faz parte já da psicodinâmica da enfermidade, já são engrenagens que se viciaram tanto na doença que elas já nem se concebem vivendo fora daquele carrossel. Esse é o grande fato, esta é a grande realidade. A maioria dessas pessoas só saem daí quando levam um cacete tão grande, quando são traídas pelos traidores de uma maneira tão horrorosa que elas saem. Falta de alternativa. Falta de alternativa. Aí acaba procurando um lugar como o caminho da graça. Aí fica lá, primeiro magoado de onde está vindo. Aí depois que passa aquele período de mágoa, ele não está por convicção, ele só está por frustração. Aí ele começa a ouvir, dá ouvidos, depois de um mês parece que ele começa a ouvir o Evangelho. Aí começa a entrar o Evangelho no coração dele. Mas ainda assim, olha, demora para sair o anti-evangelho, meu irmão, que não é moleza. Desconstruir. Para desconstruir. Às vezes você vê o cara já está ali 3, 4 anos ouvindo o Evangelho puro e simples. Sim, Jesus se esfregando na cara dele. Já virou casca grossa já. Ele até já não está com a casca grossa, mas ele ainda está com trauma grosso. Ou ele ainda está com o vício denso. Ou ele ainda está com os circuitos neurais fechados para operar com o estímulo do medo, do pânico, ou de qualquer outra coisa que tenha se transformado em circuito no cérebro dele, como necessidade. Por isso que de vez em quando até alguns que estão já com você 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos entendendo, de repente o cara some um mês, você diz, rapaz, o que houve com você? Ele falou, sabe o que me bateu?
me deu uma agonia. Uma noite eu tive um sonho horroroso que eu tinha traído lá o meu apóstolo ou o meu bispo. Aí eu fiquei com aquela angústia. Aí eu resolvi ir lá. Aí eu cheguei lá e eu fiz de tudo para ficar lá. Eu fiz de tudo, até que eu não aguentei, porque a loucura é tão grande que eu não aguentei. Mas eu fui. Eu já vi isso aqui no Caminho da Graça. Ah, mas olha, eu atendo o povo. Eu atendo o povo. Eu sei o que acontece. Por exemplo, há uns 3 anos atrás, não é? Uma moçadinha amada da gente, que veio de uma seita, né? Não dá nem para dizer que é uma denominação evangélica, aquilo é uma seita, das mais brabas e das mais controladoras. Entendeu tudo no Evangelho. Pode ensinar e pregar para os outros. Até que um dia ele entra lá no Orkut e o presidente dessa seita nacional tinha feito lá uma declaração e na declaração mencionou o nome dos principais rebeldes que tinham dividido o grupo, dividido a seita aqui em Brasília e vindo para o caminho da graça. E o nomezinho dele estava listado entre outros. Aí você vê aquele homem inteligente, lúcido, sóbrio, cristão, gente boa, íntegro, que conhece a Deus no coração, chegar lívido, trêmulo, panicado e angustiado e dizendo: eu sei com a minha cabeça que isso não tem nenhum poder, mas tem alguma coisa operando ainda nas minhas emoções que gera esse pânico, como se uma calamidade fosse me acontecer só porque ele declarou isso. Para você ver o nível de doença que se instala. Né? É uma das mais graves, é uma das mais sérias. E um dos ambientes mais provocadores de doença mental na Terra é a chamada igreja. Mesquita não produz tanto, sinagoga não produz tanto, bordel não produz tanto, universidade nenhuma produz tanto. Isso é estatístico. 70% das pessoas internadas em clínicas psiquiátricas neste país do Brasil são egressas de igrejas evangélicas, e das 70% que lá estão egressas de igrejas evangélicas, 90% dos grupos ultra enfatizadores da mística dos dons espirituais a qualquer preço e a qualquer custo. Aí o cara entra naquele processo nervoso, desesperado, faz um surto psicótico, não consegue voltar. Ou então é uma obrigação de ver anjo para todo lado, daqui a pouco esquizofreniza o sujeito. Ou então gera alguém com um mundo paralelo de criações e fantasias infindáveis.